A paz do Senhor, meus irmãos. 25 de agosto de 2024, dia de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Vamos, desde já, ler o textuário que está em Esther 3, versículo 3, que diz assim: Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Iremos também fazer um acompanhamento com slides, tá bom? Que já está aí na tela. Algumas referências à lição nos trouxe e algumas outras eu coloquei, então é muito importante que os irmãos acompanhem em casa direitinho e se alguma gente não ler, os irmãos anotem para estar aí lendo em casa, tá bom? Que eu considero muito importante cada referência colocada. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther. Em 2 capítulos, temos o capítulo 2, do 21 ao 23, e o capítulo 3, do 1 ao 6. Então, vamos fazer a leitura. O capítulo 2, dos versículos 21 ao 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora o capítulo 3, do 1 ao 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, e dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Temos aqui, na lição de hoje, uma palavra-chave. A palavra-chave de hoje é resistência. E temos 3 tópicos. Vamos fazer uma leitura dos títulos, né? Que eu acho importante, do que iremos estudar na lição de hoje. O primeiro tópico: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O segundo tópico: Amã é exaltado pelo rei. E o terceiro tópico: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. A verdade prática diz assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Eu grifei aí, destaquei essa palavra decidir, e a partir de então eu gostaria até de iniciar aí uma pequena introdução que diz como reagir mediante conflitos. Então, como já foi dito na verdade prática, todo cristão é sujeito a sofrer conflitos. Então, temos aí uma decisão. E o que implica essa decisão? É sempre, claro, baseado na palavra de Deus.
Eu até coloquei um exemplo que está escrito em Atos 5, 29, que, inclusive, no tópico 3, a gente vai falar um pouquinho sobre esse exemplo, mas já adiantando, esse versículo diz, o Pedro, né, junto com os outros apóstolos, disseram, importa agradar a Deus e não a homens. Então, a decisão mediante conflitos sofridos, precisa sempre realmente ser baseado na palavra de Deus. As nossas atitudes, as nossas escolhas e decisões precisam estar pautadas a prioridade é agradar a Deus, né? E a gente vai ver isso ao longo da lição. E temos aqui, eu vou ler rapidamente a introdução, só para a gente se situar na lição de hoje, que é um resumo aí do que vai ser falado. A ascensão de Esté ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte, conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então, temos aí a questão, né, que já foi estudado nas aulas anteriores, sobre a ascensão de Esther. Nós sabemos que Esther era judia e estava em terra estranha por conta do cativeiro, porém, alguns judeus já tinham retornado para Jerusalém e Esther permaneceu, então, ali em Suzã, junto com seu primo Mardoqueu. Então, assim, a gente pode, como é conhecido, né, de todos, que cada acontecimento do livro de Esther é notório a presença de Deus, né, o encaminhamento para os propósitos divinos. Tanto é que no capítulo 4, Mardoqueu, no acontecimento que estará relatando, vai falar para ela, quem sabe não foi para isso, né, que você chegou a ser rainha. Então, é interessante que a gente nem sempre, trazendo para as nossas vidas, né, uma aplicação para os nossos dias, nem sempre a gente vai ter uma revelação direta, né, porque tem gente que espera um profeta ir até você, e até a pessoa falar, Deus vai fazer isso, Deus quer isso, mas nem sempre Deus vai usar alguém para falar, porque na vida do cristão, o próprio encaminhamento da vida, a gente vai ver a presença de Deus, vai ver Deus dirigindo a vida. Não que Deus não fale, Deus pode falar, Deus pode usar alguém sim para falar, mas nem sempre vai ser dessa forma. Então eu coloquei ali o rumo da vida do cristão, que é algo para se refletir, porque do verdadeiro, né, cristão. Aí eu coloquei esses versículos ali, Provérbios 16, 3, que fala sobre consagrar ao Senhor as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Tem Salmo 37, 5, que é um versículo bem conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, o segredo é esse, é entregar e viver realmente de acordo, em obediência à palavra de Deus, que você vai ver que tudo na sua vida vai estar indo de encontro com os propósitos divinos e com a vontade de Deus. Isaías 64, 4... Esse eu vou querer ler, eu deixei marcadinho aqui para a gente adiantar. Diz assim, olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, esse é o nosso Deus, né? Que é o Deus que governa as nossas vidas, governa o universo, e ele trabalha na vida de todo aquele que nele espera. Então, podemos iniciar aqui, vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E o subtópico 1 diz, os bastidores do poder. Então, a lição nos traz esse primeiro subtópico como os bastidores, né? O que está por trás de um ambiente onde tem poder, onde tem liderança, onde tem reinado. Então, vai trazer essa questão de sentimento faccioso, discórdia, intriga, ressentimento, disputa, né? Enfim. Então, aqui a lição nos traz, deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então, já de antemão, nós sabemos que Deus não aprova ambientes que tenha
esses sentimentos contrários à sua palavra. Inclusive, em Tiago 3, 14 ao 18, eu vou ler só 2 versículos, eu vou ler o 16 e o 17, que dizem assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, a sabedoria que vem do alto é totalmente o oposto da terrena. O que não vem do alto é o que? Terrena e, como diz aqui, diabólica. Então, Deus não compactua com ambientes onde há espírito faccioso, disputas, ressentimento, discórdia, intrigas. Deus não está neste lugar, né? Deus não concorda, não aprova. Deus está porque ele está em todos os lugares, né? Mas ele não aprova esse tipo de comportamento. Então, é claro, é inaceitável, principalmente aí entre os cristãos, haver esse tipo de coisa. Então, vamos lá, continuando, em questão de falar de sabedoria do alto, temos aqui Provérbios 9, 10, que é onde diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios 8, 13, o que diz que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa eu aborreço. Então, repetindo, não podemos compactuar com ambientes onde tenha esse tipo de comportamento. Então, conspiração contra o rei. Bigtã e Teres, guardas no palácio. Há o relato de que Mardoqueu ficou sabendo de uma conspiração contra o rei, contra a coroa. E, é claro, ele, ao saber disso, foi comunicar a Esté. Então, Mardoqueu contou a Esté e Esté contou para o rei. Então, é interessante também o que foi colocado na lição, que Esther deu o devido crédito a Mardoqueu. Mais adiante, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, se não me engano, no subtópico 3, mas vamos prosseguir. O subtópico 2 vai falar sobre a investigação. Então, de fato, havia um plano homicida em andamento. Eu destaquei aqui na lição sobre a questão de comprovar uma informação que recebemos. Por quê? Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Isso é bem interessante. Temos ali 2 referências também que é importante lermos. Que está em Êxodo 23, 7, que diz assim: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. E em Provérbios 17, 15, vai dizer: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, é bem interessante essa questão que foi colocada aqui na nossa lição, sobre, primeiramente, antes de revelar, né, contar uma informação, nós precisamos realmente ter a certeza dessa informação que estamos falando, né? E a pessoa que ouve, antes de condenar ou castigar alguém, precisa ter a certeza de que essa informação que ele recebeu é verídica. Então, justamente para não haver essa injustiça, né? A condenação do justo, enfim. Então, é bem interessante o que foi colocado aqui sobre isso, sobre o procedimento, né? Ao ouvir uma informação, repassar corretamente, quando necessário, né? Não no sentido de fofoca, de gerar fofoca, até porque a fofoca é gerada justamente nessa questão de informações erradas, enfim, para não haver confusão, né? E injustiças. O subtópico 3, o registro dos fatos. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas, e o que Mardoqueu fez em favor do rei estava lá. Então, foi registrado.
Aí, voltando aqui rapidinho nessas atitudes de Mardoqueu e Esté, ao saberem da conspiração contra o rei. Por quê? Mardoqueu, ele foi até Esther para Esther falar com o rei sobre essa notícia, que era algo muito sério, né? Era uma conspiração contra a vida do rei. Então, Mardoqueu poderia ter desejado se engrandecer. Ó, fala com ele que fui eu, hein? Fui eu que falei, fui eu que ouvi, fui eu que descobri isso aí, eu que estou salvando o rei. Então, mas não, Mardoqueu se comportou ali normalmente, ó, avisa o rei. E Esté, da mesma forma, deu o devido crédito a Mardoqueu, ó. Esté também não quis se engrandecer. Ela não ocultou quem descobriu. Então, é bem interessante isso. Ela deu crédito a Mardoqueu, ó, Mardoqueu descobriu, ele que me falou, foi investigado, como a gente já viu, e foi detectado realmente que era verdade essa informação. Então, aqui na lição eu grifei aqui uma frase, ó, com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras são escritas. Por quê? É bem interessante isso, porque nós sabemos, mais adiante, nas próximas aulas, inclusive, não é parte da aula de hoje, mas quem já conhece essa história sabe que Mardoqueu foi honrado, né? Então, aqui temos algumas referências sobre as nossas obras diante de Deus, porque independente de registros humanos, há um Deus que tudo vê, que está presente em todos os lugares, que nada escapa, né, do seu olhar, da sua sabedoria, do seu poder. Então, esses versículos são bem interessantes também. Salmos 139, 16, que diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ainda, Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E também, Apocalipse, também diz assim, ó, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que haviam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, independente de registros humanos, temos um Deus. Então, no caso de Mardoqueu, o momento dele, né, de ser exaltado chegou. No capítulo 6, como eu disse anteriormente, será assunto de outra aula, mas no momento certo, o que aconteceu, o rei perdeu o sono. Tá? Então, ali já era o momento que Deus, a gente vê nitidamente a mão de Deus ali encaminhando tudo para Mardoqueu ser lembrado, ser honrado. Então, quem dirige a nossa vida é Deus. Vamos para a sinopse 1, o resuminho aí do tópico 1. Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Então, esse assunto foi o que estudamos no primeiro tópico. Podemos passar, então, para o segundo tópico. Amã é exaltado pelo rei. O número 1, um novo personagem. Então, vamos agora ver sobre um pouquinho, né? Alguns detalhezinhos sobre Amã. Que personagem foi esse? Temos a referência aqui que ele era rico. E aqui, eu grifei aqui na lição também, ó, Flávio Joséfo afirma que Amã era malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Porque no versículo bíblico diz que ele era agagita. Então, na verdade, há duas linhas de pensamento.
tá? Porque nem tudo a Bíblia revela detalhes. Então, estudiosos estudam, né, para chegar a um acordo, uma conclusão, tá? Desses detalhezinhos que às vezes a Bíblia não nos dá. Então temos duas linhas de pensamento sobre essa questão de Amã ser agagita. Como vimos aqui na lição, Flávio Joséfo, segundo aí a tradição dos judeus, defendem que ele era amalequita, que era já um povo historicamente inimigo de Israel. Então eu peguei essa frasezinha ali da Enciclopédia Bíblica, que diz assim: título de opróbrio dado a Amã. Agora, que era descendente de Agag, segundo a tradição dos judeus, não é certo. É mais provável que a palavra tenha sua origem no fato de ele ser poderoso ou violento. Então, temos aí uma segunda linha de pensamento. Porque a primeira é a questão que ele seria descendente de Agag, que já era um povo amalequita, né, já inimigo de Israel, já historicamente falando. E a outra linha de pensamento seria de que esse termo usado para Amã seria pelo fato dele ser poderoso ou violento. Enfim, tanto uma linha de pensamento quanto a outra, eu acho que se encaixam. Eu não vejo uma ruim ou outra melhor que a outra, porque eu acho que as duas se encaixam no contexto da história de Amã, do jeito que ele era. Então, eu acho que as duas são aceitáveis. Agora, qual é a linha que mais, assim, eu acho que é aceita? Eu acho que é essa, segundo a tradição dos judeus, né? Que ele realmente era já um povo inimigo de Israel. Mas, enfim, essa é uma curiosidade, né? Interessante. Então, vamos para o 2. O 2 diz assim, número 2, subtópico 2. Um herói aparentemente esquecido. Então, temos aqui, já vimos na leitura bíblica que Amã, o que aconteceu com ele? Ele foi exaltado pelo rei. Não se sabe o motivo, mas ele recebeu uma exaltação do rei. Porém, por outro lado, Mardoqueu, esquecido. Por que esquecido? Porque ele já tinha feito uma boa ação para com o rei, ele salvou o rei da morte, porque ele viu que tinham conspirado, né? Tinha uma conspiração contra o rei. Mas, enfim, ele aparentemente, porque nós sabemos que nada fica oculto diante de Deus. Humanamente pode até ficar, mas Deus, nada foge do olhar de Deus e do controle de Deus. Então, foi uma aparente injustiça. Aparente. Então, Amã foi exaltado, Mardoqueu esquecido. E ali, aqui a lição também nos traz o perigo de andar pela vista. Tá? E cita o exemplo do Salmo 73, sobre Asaf, que diz que meus pés quase se desviaram ao olhar. Eu tenho inveja, né? Eu cheguei a invejar os ímpios, a prosperidade dos ímpios. Mas aí depois a ficha, né? Vamos botar assim, ele cai em si e reconhece, né? E no versículo 26 diz, ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, o Senhor é minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Então, nós não andamos de acordo com as coisas terrenas, né? A nossa força vem de Deus. Ele que governa. Como já falamos sobre isso desde o começo da lição, que temos um Deus que governa todas as coisas. Salmo 37, 7, que eu também gostaria de ler, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, aqui diz, né, justamente sobre isso. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa de outras pessoas que prosperam no teu caminho, por causa dos ímpios que prosperam. Enfim. E 2 Coríntios 5,7, que é um versículo bem conhecido, que é aquele que diz, não andamos por vista, e sim pela fé, né? Andamos por fé. Então, andar por fé é isso. Independente das circunstâncias ao nosso redor, a gente tem essa convicção, essa certeza da presença de Deus em nossas vidas, que Ele está conosco. Pois bem, vamos passar agora para o subtópico 3, que tem como título Evitando as frustrações, né? Evitando frustrações.
E é bem colocado aqui. Altas expectativas equivale a muitas frustrações. É justamente isso. Quando colocamos muita expectativa em algo que não acontece, aí sim vem as frustrações. Então, quanto mais expectativa, pode ser que tenha maiores frustrações. Então, temos aqui um registro na lição que diz: Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Então, aqui cito o exemplo próprio de Mardoqueu, conforme a gente já viu que ele tinha feito algo grandioso pelo rei, mas permaneceu da mesma maneira que estava, enquanto Amã foi exaltado. Então, aqui, a Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Temos aqui algumas referências também importantes para se ler. Hebreus 13, 5, 6, que diz: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Então, muito bonito, né? A bênção e o privilégio de ter o Senhor como nosso ajudador, como nosso Deus, que governa todas as coisas. Em Mateus 6, não irei ler, mas é uma passagem também bem conhecida que fala sobre não nos inquietarmos, porque o nosso Pai Celestial sabe de tudo. Tudo o que precisamos, Ele sabe, Ele é nosso Pai. Então, não precisamos nos preocupar, não precisamos invejar outras pessoas, não precisamos de nada disso. Apenas permanecer na vontade, no centro da vontade de Deus, porque Ele está conosco. Vamos ler a sinopse 2, o resuminho aí do tópico 2. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Chegamos, então, ao último tópico, tópico 3, que tem como título A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. 1. Reverenciado por todos. Então, já inicia aí uma outra questão. A ordem do rei desobedecida por Mardoqueu. Aqui na lição é colocado: há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. O quê? Mardoqueu desobedecer à ordem do rei, não se inclinando, né, para Amã. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Então, também é uma linha de pensamento, porque a Bíblia não é clara, a Bíblia não afirma que foi por causa disso. Mas, nesse caso, eu concordo, super concordo que sim, de que Mardoqueu realmente não quis se inclinar diante de Amã porque ele era judeu. Até porque o texto, ao ler os versículos, a gente é induzido realmente a pensar nisso. O texto nos induz realmente a crer nisso, que era por esse motivo, motivos religiosos, né? Aí é interessante também vermos uma questão. Devemos obedecer às autoridades. Sim, isso é até bíblico, inclusive. Porém, tem um porém. Devemos obedecer, mas se estiver realmente baseado na palavra de Deus, porque em primeiro lugar em nossa vida está a vontade de Deus, não a vontade do homem. Então, Deus tem que ser realmente o centro das nossas decisões. Foi o que a gente falou no começo, que na introdução eu até comentei que iria falar sobre isso no tópico 3. Então, eu coloquei aqui, a lição nos traz um exemplo, que fala aqui no subtópico 1, dos 3 amigos de Daniel, justamente que creio que os irmãos conhecem, né, esse fato, que eles não se curvaram diante da estátua que o rei havia feito. Então, é um exemplo muito bom sobre isso, de que eles eram judeus, mas eles estavam em terra estranha. Porém,
Deus não se limita a espaço. Não é porque eles estavam fora de Jerusalém que eles iriam agora pecar, né? Desagradar a Deus. Não, eles permaneceram cumprindo a lei de Deus. Isso é muito interessante. E eu acrescentei outros 2 exemplos. O próprio Daniel. É interessante que, por inveja, porque Daniel só prosperava, prosperava, prosperava. Daniel também estava fora da sua terra, Daniel na Babilônia, né? Então, tentaram achar algum erro em Daniel. É interessante que no capítulo 6 dá o relato de que eles não acham, ainda diz, porque ele era fiel em tudo. E isso me chamou muita atenção, porque Daniel, ele não era fiel somente à lei de Deus, somente a Deus, mas no seu dia a dia, ele também era fiel. E isso nos traz um ensinamento, porque não tem como a pessoa dizer que serve a Deus e lá fora fazer coisas que Deus não se agrada, ser desonesto, enfim. Então, não tem como, não bate, né? Então, o verdadeiro cristão, ele precisa estar obedecendo a palavra de Deus, a lei de Deus. E lá fora também, a sua vida, as suas atitudes, no seu cotidiano, também as suas atitudes de louvarem a Deus, né? Que as pessoas possam ver Deus através de você, de nós. Então, Daniel foi um exemplo disso, porque também, o que eles disseram? A gente não achou nada contra ele, porque ele é fiel em tudo que faz, então vamos na lei do Deus dele. Ali a gente vai conseguir pegar ele. Só que nós sabemos, do fim da história ali, que Deus livrou Daniel. Daniel foi jogado, lançado na cova dos leões, justamente por não desobedecer à lei de Deus. Então, Daniel, mesmo pressionado, ameaçado, ele sabia das ameaças de morte, né? Ele sabia que seria lançado na cova dos leões quem desobedecesse à ordem do rei, mas ele não poderia jamais desobedecer à lei de Deus, que está acima de qualquer lei. Então, eu coloquei ali, eu não vou ler, mas é bom os irmãos depois lerem em casa o resultado dessas atitudes, tanto dos 3 amigos de Daniel, quanto de Daniel, o resultado. Então, olha os versículos, os irmãos anotem aí para ler depois. O resultado é a glorificação do nome de Deus. Então, tanto o rei lá dos 3 amigos, quanto o rei que estava ali no capítulo 6 de Daniel, eles reconheceram que eles serviam ao Deus vivo. Então, esse é o resultado de todo aquele que não abre mão de obedecer à lei de Deus. E temos aqui no Novo Testamento, não fugindo, né, do contexto, estamos falando de obediência à lei de Deus, então também acrescentei esse exemplo de Pedro e João, porque no capítulo 4, eles foram ameaçados, porque eles estavam pregando, falando sobre Jesus. E pregar o evangelho é uma ordem do próprio Cristo. Então, ele deixou essa ordem para toda a sua igreja. E eles estavam cumprindo a ordenança de Jesus, essa ordem, essa incumbência. E eles foram ameaçados pelos líderes, que eles não poderiam mais falar de Jesus. No capítulo 4, os líderes falam, nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar sobre Jesus. E o que ele responde? O que Pedro fala? Ali no capítulo 4, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, e no capítulo 5, eles continuaram a pregar. Eles foram ameaçados, mas continuaram, porque eles não poderiam desobedecer à ordem de Jesus, à lei de Deus. Então, primeiramente, acima de tudo, está a lei de Deus. Então, eles continuaram a pregar o evangelho, falar de Jesus. Aí entra o capítulo 5, que eles falaram, a gente não falou para vocês pararem de falar de Jesus? Aí foi onde ele respondeu, Pedro respondeu, importa agradar a Deus e não a homens. Então, são 3 exemplos bem importantes que eu achei de colocar aqui para a gente entender sobre a importância de sempre decidir obedecer à lei de Deus. Vamos para o subtópico 2. A condição de judeu. Então, sugere-se, como a gente já falou um pouquinho no anterior, sugere-se que havia motivo religioso para tal decisão. Eu concordo, porque eu vou até reler esses 2 versículos, Ester 3, 3 e 4. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei?
Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, é como se eles tivessem perguntado para Mardoqueu, por que você não se prostra diante de Amã? Aí, pela resposta de Mardoqueu, né, eu sou judeu. Então, certamente, eu não tenho dúvidas de que realmente era por motivos religiosos, e Mardoqueu, mesmo em terra estranha, ele estava cumprindo ali a lei de Deus. Ele não estava abrindo mão, né, de ser fiel a Deus. E o resultado disso foi grande furor de Amã por Mardoqueu e todos os judeus. Entrando aqui no último subtópico. Inimizades intergeracionais. Aí entra. Eu vou ler aqui um trechinho da lição. Ó. É possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. Então, aqui, voltando àquela linha de pensamento da tradição dos judeus, seria uma comprovação, né, dessa linha de pensamento de que ele era realmente descendente de Agag, como a gente já falou anteriormente. Então, comprovaria, né, essa linha de pensamento, que já seria um ódio, né, pelos judeus já antigo, não começou naquele momento, né? Então, tudo indica aí que já era coisa antiga. A lição aqui também nos traz essa questão de exemplos de vingança. Inclusive, tem um exemplo dos filhos de Jacó, que está em Gênesis 34. A gente não vai entrar em detalhes, os irmãos podem ler em casa. E também fala de histórias seculares sobre essa questão de vingança. Inclusive, há uns meses atrás, eu li um pequeno texto sobre vingança de sangue, que conta justamente essa história, só que essa história não é no Brasil, é na Albânia. Justamente lá tem essa cultura de vingança de sangue, coisas históricas, onde as famílias ficam presas dentro de casa, principalmente os meninos, na verdade, né? As crianças, a partir, se não me engano, dos 7 anos, os homens, meninos, já ficam presos dentro de casa, porque se sair na rua, ele pode ser morto por outra família que já estava com raiva dessa família, porque essa matou alguém da família dele. Estou entendendo? Essa questão de vingança, né? Que paga com a própria vida. Então, isso existe, isso é verídico, tá? Então, esse texto que eu li fala sobre a Albânia, que acontece isso em um determinado local, e aqui traz pra gente que a vingança não nos pertence. É claro, não resta dúvida de que isso não agrada a Deus, e eu já ouvi também relatos que aqui no nosso país, Brasil, também em determinado local, já aconteceu, hoje, né? Essas questões de vingança que a pessoa paga com a própria vida. Então, é claro que isso não agrada a Deus, né? Temos aqui algumas referências ali. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso é algo para ser cumprido, né? Não devemos de vingar por nós mesmos. Até como já foi dito aqui várias vezes, temos um Deus que tudo vê, que governa todas as coisas. E Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina? Vencer o mal com o bem. Seguir a paz. Então, o contrário disso já não é do agrado de Deus. Vamos, então, para a sinopse 3, que é o resuminho aí do que foi aprendido no tópico 3. Enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. E desde já, eu gostaria de ler a conclusão da lição de hoje. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso.
Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne. Então, nossa luta é espiritual e precisamos estar firmes, como bem é colocado por Paulo em Efésios 6, sobre a armadura de Deus. E nossa luta não é contra os seres humanos. Então, qual é o conselho ali de Efésios 6? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar firmes, né? E no dia mal. Então, esse é o segredo, estar de acordo com a palavra de Deus. E antes da gente concluir, temos aqui a informação sobre Mardoqueu. Porque bem sabemos, como já foi dito em outras aulas, nas aulas anteriores, que esse fato ali ocorreu quando o cativeiro já tinha terminado. E muitos judeus já tinham retornado para Jerusalém. Porém, Mardoqueu não retornou. Não sabemos o motivo. Sabemos que muitos judeus haviam formado famílias durante o cativeiro, enfim. Não sabemos ao certo porque Mardoqueu ainda estava naquele local, porque ele não voltou para Jerusalém, mas algo a se refletir que falou muito ao meu coração. Por quê? Mardoqueu, ele era um judeu em terra estranha, porém fiel à lei de Deus, fiel ao seu Senhor. Então, mais vale um judeu em terra estranha fiel a Deus, né, ali querendo obedecer a Deus, do que um judeu que está em Jerusalém, mas com o coração longe de Deus, louvando ao Senhor somente com os lábios. Então, é algo para se refletir, porque precisamos sempre, independente da igreja que você serve, independente do ambiente que te cerca, o que vai fazer a diferença em nossa vida é a nossa atitude diante das situações no cotidiano, porque, como aprendemos na lição de hoje, importa primeiramente agradar a Deus. Precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, obedecendo à lei de Deus. É isso que vai fazer a diferença em nossa vida. Para terminar, para concluir, eu quero ler Salmo 119:2, que está ali na tela, na versão NTLH, que diz: Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Então, esse é o versículo aí que eu escolhi para fechar a lição de hoje, que quer ser feliz? Então, obedeça a Deus. Tenha Deus como prioridade na sua vida e tenha essa convicção de que Ele governa todas as coisas e nada foge do seu olhar. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e lhe faça prosperar abundantemente em todos os seus caminhos.